Como vencer a ansiedade? Segundo a Bíblia, a promessa de Filipenses 4:6. Vai te libertar. Ansiedade não começa no corpo. Ela nasce na mente, mas se instala no espírito. Começa com um pensamento, cresce com um medo, se alimenta de incertezas e, quando você menos espera, está tomando decisões não com base na fé, mas na inquietação. E o pior, tudo isso pode acontecer enquanto você continua indo à igreja, orando e dizendo que confia em Deus. Mas lá dentro, no seu íntimo, algo está desorganizado. Você acorda com o coração acelerado. Dorme como se estivesse fugindo de algo. Sente que algo ruim está prestes a acontecer, mesmo que não exista nenhuma ameaça real. E isso te faz se perguntar: onde está a paz que a Bíblia prometeu? Onde está o descanso que Deus disse que daria? A verdade é que a ansiedade não é apenas uma questão emocional. É uma guerra espiritual silenciosa. E muitos cristãos estão perdendo essa batalha simplesmente porque estão lutando com as armas erradas. Estão tentando se acalmar com distrações, com frases motivacionais, com fórmulas humanas, enquanto a Bíblia já entregou há séculos a resposta definitiva. Filipenses 4:6. Não é apenas um versículo bonito para colar na geladeira. É uma promessa estratégica de libertação. Um mapa espiritual detalhado de como vencer essa guerra invisível que rouba sua paz. Ali, Deus revela o caminho para transformar caos em confiança, medo em fé, inquietação em descanso. Mas antes de entender como aplicar essa promessa, você precisa fazer uma pausa, respirar, silenciar o mundo lá fora e admitir que existe um campo de batalha dentro de você. Um lugar onde suas orações muitas vezes não chegam porque sua mente está em guerra e sua alma não consegue descansar. Esse vídeo não foi feito para te entreter. Ele foi feito para te confrontar com a verdade, te reposicionar diante de Deus e te levar a uma decisão que pode mudar tudo. Porque a promessa de Filipenses 4:6 não é automática. Ela é ativada por posturas espirituais que a maioria das pessoas ignora. Nos próximos minutos, eu vou te guiar por uma jornada profunda, não com conselhos genéricos, mas com uma exposição viva da palavra de Deus. Vou te mostrar como vencer a ansiedade com as armas espirituais corretas, como reposicionar sua fé, reconstruir sua mente e blindar o seu coração. E ao final, você não vai apenas entender a promessa, você vai viver ela. Porque onde termina a ansiedade, começa o milagre. E o seu milagre pode começar agora, se você decidir escutar com o coração aberto, com a mente pronta e com o espírito disponível. Você está preparado para essa jornada? 1. Quando o coração ora, mas a mente grita. Você dobra os joelhos, fecha os olhos, tenta se concentrar, começa a orar. Mas enquanto sua boca fala com Deus, sua mente está em outro lugar, pensando no que pode dar errado, imaginando os piores cenários, analisando tudo o que você ainda não conseguiu resolver. Você termina a oração mais cansado do que começou, mais aflito do que entrou, e com a sensação de que Deus não te ouviu. Mas será que Ele não ouviu? Ou será que a ansiedade estava gritando tão alto dentro de você que impediu sua própria alma de escutar a resposta? A verdade é que muitos de nós aprendemos a orar com os lábios, mas não com a mente. Aprendemos a clamar, mas não a descansar. E o resultado disso é um tipo de fé fragmentada. O coração diz, eu creio, mas a mente continua alimentando pensamentos de medo, de controle, de fracasso. Isso não é falta de fé, é falta de alinhamento. A ansiedade, no contexto bíblico, é mais do que um sentimento. Ela é um sinal, um alarme espiritual de que algo dentro de nós está desconectado da verdade de Deus. E o primeiro sintoma é esse: orações que não trazem paz. Palavras que sobem aos céus, mas não acalmam a alma. É como se estivéssemos tentando apagar um incêndio com um balde furado. O coração se enche de fé por alguns minutos, mas a mente vai furando esse balde com pensamentos contrários. E se não der certo? E se Deus não quiser? E se demorar demais? E se eu estiver sozinho nessa? Esses pensamentos não são neutros, eles têm poder.
porque todo pensamento é uma semente, e dependendo do solo onde ela cai, vai gerar ansiedade ou descanso, agitação ou confiança. A Bíblia diz em Provérbios 23, 7, assim como ele pensa em seu coração, assim ele é. Isso significa que mesmo que você ore declarando confiança, se lá dentro você pensa diferente, o que vai governar suas emoções não é a sua oração, é o seu pensamento oculto. É por isso que em Filipenses 4, 6, Paulo não diz apenas para orarmos. Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graças. Existe um chamado aqui para uma oração que vence a ansiedade não apenas pela fala, mas pela entrega profunda. Uma oração que expõe o medo, sim, mas que também o rende ao controle de Deus. O problema é que muitos não fazem isso. Fazem orações defensivas, pedem a proteção de Deus, mas continuam arquitetando planos de controle. Querem que Deus guarde a casa, mas dormem com a chave na mão. Essa é a raiz de uma oração que não silencia a mente. Ela não é total. Ela é fragmentada, superficial, baseada na repetição, não na rendição. Vencer a ansiedade começa aqui, aprendendo a orar de maneira completa. Não apenas falando com Deus, mas ouvindo. Não apenas entregando palavras, mas entregando o controle. Porque quando o coração ora e a mente ainda grita, algo precisa mudar. Não em Deus, mas em você. Você precisa aprender a colocar a mente em silêncio diante da presença dele. E isso não acontece automaticamente. A mente não se cala com força. Ela se cala com verdade. E a verdade é que Deus é maior do que tudo o que te assusta. A verdade é que ele não se impressiona com o seu desespero. Ele permanece firme, constante, soberano. Isaías 26, 3 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A paz não vem para quem ora apressado, ela vem para quem firma a mente. E firmar a mente não é parar de pensar, é decidir no que pensar, é declarar todos os dias: minha mente pertence a Deus, meus pensamentos não terão mais autonomia para me ferir. A mente grita porque está cheia de vozes. Vozes do passado, vozes do medo, vozes do inimigo. Mas quando a mente se enche da voz de Deus, o grito se transforma em sussurro, e o sussurro em silêncio, e o silêncio em paz. Esse é o primeiro passo para vencer a ansiedade segundo a Bíblia: alinhar coração e mente. Fazer da sua oração não um desabafo emocional, mas um ato de confiança prática. Substituir os "e se" por "mesmo que". Mesmo que doa, eu confio. Mesmo que demore, eu espero. Mesmo que pareça impossível, eu descanso. Porque quando o coração ora e a mente também se dobra, algo sobrenatural acontece. A paz de Deus começa a vigiar a sua alma. E quando a paz vigia, o medo perde espaço. Você está pronto para viver esse tipo de oração? 2. A síndrome da fé cansada e como isso gera ansiedade espiritual. Existem momentos em que você continua crendo, mas não com o mesmo fervor. Você continua orando, mas sem a mesma expectativa. Você continua dizendo: Deus está no controle, mas lá dentro algo está exausto. É como se sua fé estivesse de pé por fora, mas sentada por dentro. Cansada, desanimada, sobrecarregada. Essa é a realidade de muitos cristãos que não perderam a fé, mas perderam o ritmo. Continuam na caminhada, mas com passos mais lentos. Não abandonaram a esperança, mas já não a sustentam com tanta firmeza. Estão, sem perceber, vivendo uma fé cansada. E esse tipo de fé silenciosa, debilitada, alimenta uma ansiedade mais perigosa do que aquela que vem de fora. A ansiedade que nasce dentro da alma. Porque a fé cansada não duvida de Deus. Ela acredita, mas não espera mais com a mesma intensidade. Ela acredita, mas já não planeja com fé. Já não celebra antes de ver. Já não tem forças para recomeçar o jejum, para reiniciar a oração da madrugada, para se lançar outra vez com ousadia. E quando a fé se cansa,
a ansiedade toma espaço. Porque onde a fé descansa em Deus, há paz. Mas onde a fé hesita, a mente começa a buscar alternativas. Começa a criar planos B. Começa a sondar atalhos. E toda vez que você busca um plano B fora de Deus, você alimenta o plano A do inimigo. Te manter preso no medo. A ansiedade espiritual não nasce apenas da falta de fé. Muitas vezes, ela nasce da fé que foi maltratada pelo tempo, por promessas que ainda não se cumpriram, por orações que parecem não ter sido respondidas, por expectativas frustradas, por portas que ainda estão fechadas, e tudo isso se acumula como peso na alma. Você já se sentiu assim? Como se estivesse crendo, mas sem energia emocional para sustentar essa crença. Como se estivesse confiando, mas ao mesmo tempo se sentindo vazio por dentro. Isso é a síndrome da fé cansada, um estado onde a alma começa a duvidar em silêncio, enquanto o corpo ainda levanta as mãos no culto. É um esgotamento invisível, mas devastador. No Salmo 42, Davi escreve exatamente isso. Ele diz: "Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei." Note, ele está conversando com a própria alma. Está tentando reanimar uma fé que já não canta sozinha. Está empurrando uma esperança que já não avança com naturalidade. Isso é fé cansada, é fé em luto, é fé em modo de sobrevivência. E a resposta para isso não é fingir que está tudo bem, nem repetir versículos automaticamente. A resposta é confrontar esse estado com verdade e com prática. É admitir diante de Deus: "Senhor, eu ainda creio, mas estou cansado. Restaura em mim a alegria da tua salvação. Me devolve a força de acreditar como antes." Porque o cansaço espiritual não se vence com teologia. Se vence com presença. Se vence com renovo. E esse renovo só vem quando você para de fingir força e começa a buscar alívio. Isaías 40:29 diz: "Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor." Deus não se ofende com o teu cansaço. Ele se aproxima dele. Ele não exige que você esteja inteiro para se manifestar. Na verdade, é no seu esgotamento que a glória dele encontra espaço para se revelar. Mas para isso, você precisa parar de esconder o peso da alma atrás de frases prontas. A ansiedade espiritual também é um sinal. Ela mostra que sua fé precisa de repouso, não de desistência, mas de recarga. Não de silêncio, mas de reconexão. E isso só acontece quando você deixa de lutar sozinho e começa a descansar novamente no colo do Pai. Não é pecado se cansar. Pecado é continuar fingindo que está tudo bem enquanto a alma grita por socorro. Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Esse convite ainda está de pé. A fé cansada não precisa ser enterrada, ela precisa ser renovada. E renovar a fé é como reacender uma fogueira. Começa com pequenas fagulhas, com um versículo que volta a fazer sentido, com uma música que toca fundo, com um momento de silêncio que vira oração, com uma entrega sincera, mesmo sem forças. Porque Deus não se impressiona com performance, ele responde à verdade. E a verdade é que uma fé cansada ainda pode ser restaurada se ela for colocada mais uma vez nas mãos do Pai. Você está disposto a parar de fingir força e começar a pedir renovo? 3. A raiz invisível. Quando a ansiedade vem de feridas não curadas. Nem toda ansiedade nasce do medo do futuro. Muitas vezes, ela é o eco de um passado que nunca foi curado. Um passado que ficou ali, escondido, mas não resolvido. A mente esquece, mas a alma sente. E quando menos se espera, uma reação exagerada a uma situação pequena revela que há algo muito maior acontecendo por dentro. Essa é a raiz invisível, aquela que não aparece nos exames, que não é percebida à primeira vista, mas que está corroendo sua confiança, sua paz, sua fé. É aquela memória enterrada, aquele trauma mal resolvido, aquela palavra que ainda ecoa mesmo depois de anos. É o medo que foi aprendido, o abandono que nunca foi tratado, a humilhação que ficou guardada como veneno.
A ansiedade que nasce de feridas antigas tem uma característica perigosa. Ela se disfarça de prudência, de autoproteção, de instinto. Você começa a evitar situações, pessoas, decisões e acredita que está sendo sensato. Mas, na verdade, está apenas sendo governado por cicatrizes abertas. Você não está escolhendo com fé, está reagindo com dor. Jesus, em João 5, encontra um homem paralítico há 38 anos. Ele estava deitado perto do tanque, esperando por uma ajuda que nunca vinha. E Jesus faz uma pergunta aparentemente óbvia: queres ser curado? Por que perguntar isso a alguém que está sofrendo há tanto tempo? Porque nem toda dor quer ser tratada. Algumas pessoas se acostumaram tanto com o trauma que já não conseguem imaginar quem seriam sem ele. A ansiedade, muitas vezes, é esse tanque. Você fica esperando algo ou alguém resolver. Mas o que precisa acontecer é dentro. É quando você se levanta com a verdade de que não foi o que aconteceu com você que te definiu, mas o que você faz com isso hoje pode mudar tudo. Feridas não curadas criam fortalezas mentais. E fortalezas, na linguagem bíblica, são estruturas de pensamento construídas contra o conhecimento de Deus. São padrões que sabotam a fé, que distorcem a visão, que contaminam a esperança. E enquanto essas fortalezas existirem, a ansiedade será constante, porque a alma estará em guerra com a verdade. Em 2 Coríntios 10, 4, 5, Paulo afirma que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso é libertação. Não apenas de sentimentos, mas de estruturas internas construídas pela dor. Você pode estar hoje lutando com uma ansiedade que não tem origem no presente, mas no passado. Uma infância marcada por rejeição, uma adolescência com vergonha não tratada, um casamento com traumas acumulados, um ministério com feridas emocionais escondidas. Tudo isso forma raízes. E o que está na raiz afeta o fruto. Mas existe esperança. Porque Deus não apenas trata os sintomas, Ele vai até a origem. Ele não oferece alívio superficial. Ele cura na profundidade. Salmo 147, 3 diz: sara os quebrantados de coração e lhes pensa as feridas. Deus não apenas remove a dor, Ele cuida da ferida até que a dor não determine mais seus passos. O processo muitas vezes é doloroso, porque curar exige expor, tirar as camadas, revisitar lembranças, olhar para si mesmo com coragem. Mas é esse confronto que prepara o caminho para a paz verdadeira. Porque a ansiedade nunca vai embora onde o passado ainda dita as regras. Talvez você esteja vivendo hoje um ciclo de ansiedade que não tem explicação racional. Mas se olhar com honestidade, vai perceber que existe uma raiz escondida. E a libertação começa exatamente aí, quando você permite que a luz de Deus entre onde a dor tentou construir um esconderijo. Você não precisa mais viver reagindo à dor antiga. Você pode começar a viver pela verdade nova. Porque onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. E essa liberdade começa quando você decide parar de ignorar a raiz e permitir que Deus cure o que ainda sangra dentro de você. Você está pronto para permitir que Deus vá até a origem da sua dor? 4. A mentira da urgência. Como o tempo do mundo sabota a paz de Deus. Ansiedade e urgência caminham lado a lado. A alma ansiosa quer tudo agora. A mente acelerada não sabe esperar. O coração inquieto transforma qualquer atraso em ameaça. E o resultado disso é que vivemos cercados de prazos invisíveis, cronogramas que não foram dados por Deus, mas foram impostos por uma cultura que idolatra a velocidade. Você ora por respostas e sente que se Deus não agir rápido, algo terrível vai acontecer. Você tem pressa de sair do deserto, de resolver os problemas, de ver tudo alinhado. Mas Deus nunca esteve preso ao seu relógio. Ele age no tempo certo, e esse tempo raramente é o que o nosso coração espera. A urgência que o mundo cria não é só externa. Ela entra na alma. Cria uma sensação constante de que você está atrasado,
de que todo mundo está à sua frente, de que se você não correr, vai perder algo. Mas essa corrida não tem linha de chegada. E quanto mais você corre, mais cansado fica, mais ansioso, mais frustrado. A Bíblia, ao contrário disso, nos chama ao descanso, ao ritmo de Deus. Em Eclesiastes 3, está escrito que há um tempo para tudo. Um tempo para plantar, um tempo para colher, um tempo para calar, um tempo para falar. Essa verdade nos lembra que não estamos no controle e que viver a vontade de Deus exige mais fé do que pressa. Mas quando a urgência toma conta, ela transforma promessas em peso, porque você começa a olhar para a promessa não como uma esperança, mas como uma dívida que Deus ainda não pagou. E essa expectativa ferida se transforma em ansiedade espiritual. A alma começa a questionar: por que ainda não aconteceu? Por que comigo é mais difícil? O que estou fazendo de errado? A mentira da urgência sussurra: você está ficando para trás. Mas a voz de Deus declara: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. A urgência grita: se não for agora, nunca mais será. Mas o Senhor responde: no tempo favorável, te ouvi. No dia da salvação, te socorri. Você precisa entender que a paz de Deus não habita em um coração que vive correndo. Ela só se instala em quem confia no tempo do céu. E confiar no tempo de Deus não é passividade, é maturidade. É quando você para de medir o agir de Deus por prazos humanos e começa a descansar na certeza de que Ele nunca chega atrasado. Jesus sabia disso. Quando Lázaro morreu, ele não correu. Ficou mais 2 dias onde estava. Parecia insensível, parecia lento, mas quando chegou, realizou um milagre maior do que a cura: a ressurreição. Porque o tempo de Deus sempre carrega uma glória que o tempo humano jamais poderá produzir. A ansiedade se alimenta da falsa crença de que você precisa acelerar tudo para alcançar a paz. Mas a paz não vem depois da conquista, ela vem antes. Ela é fruto da confiança, de saber que se você estiver no centro da vontade de Deus, mesmo em silêncio, mesmo parado, você está avançando. Porque quem está no tempo de Deus não está parado, está sendo preparado. Filipenses 4:6 nos lembra de não andarmos ansiosos por coisa alguma. E esse coisa alguma inclui o tempo. Inclui os atrasos, os silêncios, os dias em que parece que nada está acontecendo. Não ande ansioso por aquilo que Deus ainda não fez. A promessa não morreu. Ela só está crescendo no invisível. E quando for o tempo, ela vai florescer. Se você quiser experimentar a verdadeira paz, vai precisar romper com a lógica da urgência. Vai precisar olhar para a vida com os olhos do céu. Vai precisar aceitar que os processos de Deus não se apressam, porque o que vem dele é eterno. E o eterno não tem pressa, tem propósito. Deus está mais interessado na sua formação do que na sua aceleração, porque o que ele tem para você não pode ser recebido por um coração apressado, impaciente ou desesperado. Precisa de maturidade, confiança e descanso. Você está disposto a sair da urgência e entrar no tempo de Deus? 5. Quando a oração vira rotina e perde o poder de acalmar. Existem momentos em que você ora, mas não sente mais nada. Fala com Deus, mas não percebe a presença. Repete palavras que antes te aquietavam, mas agora saem da sua boca como frases automáticas. É como se a oração estivesse acontecendo no piloto automático. O corpo ora, mas a alma não participa. Esse é um dos estágios mais perigosos da caminhada cristã, porque não é ausência de oração, é presença de repetição vazia, é a ilusão de que está tudo bem só porque você ainda fala com Deus. Mas na prática, aquela conversa perdeu profundidade, perdeu intensidade, perdeu conexão. E se a oração perde conexão, ela também perde poder. Filipenses 4:6 não nos convida a uma oração qualquer. Ele nos chama para uma oração que substitui a ansiedade por paz. Isso exige mais do que hábito. Exige consciência, entrega, escuta. Mas muitos têm transformado a oração em rotina mecânica
e por isso a ansiedade continua intacta, mesmo após horas de súplica. O coração humano tem facilidade em transformar o sagrado em automático. Assim como o povo de Israel transformou a Arca da Aliança em amuleto, muitos hoje transformam a oração em ritual, e a consequência disso é grave. Se a oração não gera transformação, ela vira superstição. Você ora apenas para aliviar a culpa de não orar e não para mergulhar na presença do Pai. Jesus confrontou isso diretamente. Em Mateus 6:7 ele diz: "E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos." O problema não está em orar muito, está em orar sem consciência, sem entrega, sem vulnerabilidade. Quando a oração vira rotina, ela não te alivia, ela te esgota. Porque você fala, mas não entrega. Fala, mas não escuta. Fala, mas não transforma. E sem transformação não há descanso. A mente continua cheia, o coração continua sobrecarregado e a fé, silenciosamente, começa a perder a força. O que gera paz não é a quantidade de palavras, é o quanto você se despe diante de Deus. É o quanto você deixa de lutar sozinho. É o quanto você se cala depois de orar para escutar a resposta do céu. Porque a oração verdadeira não termina com amém. Ela termina com entrega. E a entrega não acontece quando a boca para. Acontece quando a alma se rende. Existem orações que Deus ouve, mas que não geram frutos porque foram feitas apenas com os lábios. Isaías 29:13 diz: "Este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim." A oração que acalma é a que traz o coração para perto, mesmo que seja silenciosa, mesmo que seja com lágrimas, mesmo que sejam poucas palavras. Você pode orar todos os dias e ainda assim viver ansioso, se suas orações não forem acompanhadas de confiança. Se você ora e continua carregando o fardo sozinho, sua oração virou discurso. E o céu não responde discursos. Ele responde corações quebrantados. Deus não está pedindo eloquência, está pedindo sinceridade. Ele não exige frases bonitas. Ele se move quando você ora com verdade, quando você para de tentar impressionar e começa a confessar. Quando você diz: "Senhor, eu estou com medo, estou perdido, não sei o que fazer, mas eu escolho confiar em Ti mesmo assim." A oração que vence a ansiedade é aquela que te tira do centro, que coloca Deus de volta no trono, que tira o controle das suas mãos e o entrega com convicção nas mãos dele, que se recusa a seguir orando como antes, só por rotina, que decide mergulhar de novo, chorar de novo, esperar de novo, confiar de novo. Se a sua oração perdeu o poder de acalmar, talvez não seja Deus que esteja distante. Talvez seja você que está orando apenas para cumprir tabela e não para renovar a sua fé. E hoje, você tem a chance de mudar isso, de transformar rotina em relacionamento, hábito em encontro, repetição em rendição. Você está disposto a orar como quem realmente acredita que Deus está ouvindo? 6. O falso refúgio do eu consigo sozinho. Existe uma mentira sutil que se esconde no coração de muitos cristãos. A ideia de que, por já terem fé, já saberem orar, já conhecerem a Bíblia, conseguem vencer qualquer coisa sozinhos. Essa autoconfiança disfarçada de maturidade espiritual é muitas vezes a raiz secreta da ansiedade. Porque quando você tenta carregar algo que foi feito para ser entregue, o peso se torna insuportável. O eu consigo sozinho não nasce de rebeldia. Ele nasce de frustração, de cansaço, de tentativas anteriores que não deram certo. Nasce de orações que não foram respondidas como você esperava e de experiências que te fizeram acreditar que depender dos outros ou até de Deus é arriscado demais. Então, sem perceber, você começa a resolver tudo internamente. Planeja, calcula, organiza, toma decisões e ora apenas para validar o que já decidiu. Mas isso não é confiança, é controle. E controle não é fé, é ansiedade disfarçada. A ansiedade muitas vezes surge justamente quando você tenta sustentar algo
com a força dos seus próprios braços. Quando você se torna o seu próprio conselheiro, seu próprio socorro, sua própria âncora. Só que você não foi criado para isso. A alma humana não foi desenhada para ser autossuficiente. Ela foi moldada para depender, para se apoiar, para descansar em algo maior do que ela mesma. Salmo 46:1 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mas quem está tentando resolver tudo sozinho, não entra no refúgio. Se esconde na razão, se fecha na lógica, se protege com justificativas e acaba construindo um muro ao redor do coração, onde ninguém entra, nem mesmo o Espírito Santo. O problema é que o eu consigo sozinho parece nobre, parece forte, parece espiritual, mas no fundo ele é alimentado pelo orgulho e pela falta de confiança. Porque confiar de verdade é se permitir depender, é dizer: Senhor, eu não tenho todas as respostas, eu não consigo ver o caminho, mas eu sei que Tu estás comigo e isso basta. Jesus no Getsêmani não disse: eu consigo sozinho. Ele suou sangue, se sentiu angustiado, e mesmo sendo o Filho de Deus, ele pediu ajuda. Ele chamou os discípulos para vigiar com ele. Ele orou 3 vezes, ele clamou ao Pai. Se até o próprio Cristo, em sua humanidade, pediu auxílio, por que nós insistimos em resolver tudo com as próprias forças? A verdade é que a autossuficiência espiritual gera exaustão emocional. Você ora, mas continua sobrecarregado. Lê a Bíblia, mas continua ansioso. Vai ao culto, mas continua inquieto, porque o coração ainda está confiando mais em si mesmo do que na soberania de Deus. A libertação da ansiedade começa quando você admite: eu não consigo sozinho. E isso não é fraqueza, é liberdade. É a consciência de que existe um lugar de descanso e esse lugar não está dentro de você. Está nos braços do Pai. Provérbios 3, 5, 6. Nos instrui a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Mas confiar de todo o coração significa abrir mão de ser o herói da própria história. Significa permitir que Deus seja quem te guia, quem te sustenta, quem te protege. A ansiedade se alimenta do controle, mas a paz cresce na entrega. Enquanto você continuar tentando resolver tudo sozinho, a mente continuará inquieta. Mas no momento em que você parar de resistir e começar a depender, algo muda. Não do lado de fora, dentro. Você começa a respirar diferente, a pensar diferente, a decidir diferente, porque já não está mais sozinho no campo de batalha. Você finalmente entendeu que foi chamado para lutar com Deus e não sem Ele. E quando essa consciência se instala, o eu consigo sozinho morre. E no lugar dele, nasce uma nova frase: com Deus, eu posso enfrentar tudo, até aquilo que não entendo. Você está disposto a deixar de tentar ser forte para finalmente ser livre? 7. A esperança mal colocada. Quando esperamos respostas e não presença. A maioria das pessoas diz que confia em Deus, mas, no fundo, o que estão confiando é que Ele vai fazer exatamente o que elas pediram, do jeito e no tempo que imaginaram. E quando isso não acontece, o coração começa a se agitar, a mente começa a criar dúvidas e a ansiedade começa a se instalar. O problema não está na fé, está na direção da esperança. Você pode crer em Deus, mas ainda assim estar ansioso se colocou sua esperança na resposta e não na presença. Porque esperar por algo é muito diferente de esperar em alguém. Esperar por algo nos coloca em alerta, nos deixa dependentes do resultado, nos prende a uma linha do tempo. Mas esperar em Deus é diferente. É se render ao ritmo dele, é descansar na companhia, mesmo quando o caminho está escuro. A esperança mal colocada é sutil. Ela diz: quando Deus fizer, eu vou ter paz. Mas a verdadeira esperança declara: mesmo que Ele ainda não tenha feito, eu já tenho paz. Percebe a diferença? Uma está presa ao milagre, a outra está ancorada no Deus do milagre. E essa diferença muda tudo. Porque enquanto a sua paz depender de uma resposta, ela será frágil, instável, vulnerável. Você viverá oscilando entre fé e frustração,
alegria e medo, expectativa e desânimo. Mas quando sua paz está na presença, nenhuma circunstância pode roubá-la. Porque Deus não muda, e a presença dele é permanente, mesmo quando o silêncio é ensurdecedor. Salmo 62, 5 diz: Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. A esperança não vem de coisas, vem de Deus. Ela nasce quando a alma aprende a descansar na presença, não na agenda. Quando a alma prefere o toque de Deus ao toque da bênção. Quando a alma compreende que há mais poder em 1 minuto na presença do Pai do que em 1000 respostas humanas. Mas muitos ainda vivem presos ao ciclo da expectativa frustrada. Oram, jejuam, entregam propósitos, mas no fundo não estão buscando a presença de Deus. Estão tentando negociar com Ele. Fazem campanhas não para se aproximar, mas para obter. E quando não obtêm, se decepcionam. E essa decepção alimenta a ansiedade, o medo, a distância. Jesus nos mostra outro caminho. Em João 11, quando Lázaro morre, Marta corre até Jesus e diz: Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela queria a resposta. Mas Jesus oferece a presença. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele não apenas resolve, ele é. E essa é a grande revelação. A presença de Deus não é o meio para um fim. Ela é o próprio fim. Se você vive esperando respostas para sentir paz, sua caminhada sempre será ansiosa, porque o tempo de Deus raramente se alinha com o nosso. Mas se você aprender a esperar pela presença, sua alma encontrará descanso até mesmo nos dias mais incertos. Ansiedade nada mais é do que a alma tentando antecipar o que só Deus pode controlar. Mas a presença de Deus é o lugar onde a alma para de correr, onde a mente descansa, onde a fé se acalma, onde a esperança se renova, não porque tudo mudou, mas porque você foi lembrado de quem está com você, mesmo quando nada muda. É hora de reavaliar onde você está colocando sua esperança. Porque talvez você não esteja ansioso por falta de fé, mas por excesso de expectativa mal posicionada. Talvez sua alma esteja agitada porque está esperando resultados e não relacionamento, soluções e não intimidade, bênçãos e não companhia. E acredite, a presença de Deus sempre será melhor do que qualquer resposta que você possa imaginar. Você está pronto para trocar expectativa por presença? 8. A batalha química e espiritual. Quando o corpo participa da crise da alma. Ansiedade não é apenas uma questão da alma, é também uma guerra no corpo. E ignorar isso tem feito muitos cristãos sofrerem em silêncio, se sentindo culpados por algo que também é fisiológico e não apenas espiritual. O desequilíbrio emocional, quando ignorado por tempo demais, passa a afetar o físico. A mente ansiosa se transforma em sintomas reais. Dores, insônia, taquicardia, falta de ar, tensão muscular, sensações de morte iminente. E quando o corpo começa a gritar, muitos não sabem o que fazer, porque foram ensinados a orar, mas não a observar os sinais do próprio organismo. O que precisa ficar claro é que espiritualidade não anula biologia. Deus te criou espírito, alma e corpo. E se a ansiedade estiver alojada em um desses níveis, ela precisa ser tratada integralmente. Existem cristãos espiritualmente fortes, mas com o corpo em colapso. Há pessoas firmes na fé, mas com um cérebro esgotado, carente de descanso, sono, alimentação adequada, contato com a natureza, movimentos físicos. Há pessoas que se julgam fracas espiritualmente, mas o que estão vivendo é uma exaustão química. O Salmo 32 é um exemplo claro de como o corpo participa da crise da alma. Davi escreve: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. O pecado oculto o adoeceu fisicamente. A dor espiritual causou sintomas físicos. E o alívio veio quando ele colocou tudo para fora diante de Deus. Da mesma forma, há pessoas carregando sobre si traumas emocionais e dores internas que foram empurradas para dentro.
mas o corpo está acusando, está dizendo: você precisa parar, você precisa curar, você precisa respirar. Mas o orgulho espiritual ou o medo da exposição fazem com que essas pessoas apenas intensifiquem a oração, mas continuem ignorando a base física do problema. E aí, a oração se torna frustrante, porque o alívio não chega. A pessoa começa a achar que Deus não está ouvindo, quando na verdade ela precisa de descanso, cuidado e talvez até de ajuda profissional. Não é falta de fé procurar um terapeuta. Não é ausência de confiança buscar tratamento. O próprio Jesus, em sua humanidade, se retirava para descansar. Dormia no barco durante a tempestade. Se recolhia da multidão para recarregar. Jesus nos ensina que até o Salvador respeitou os limites do corpo. Por que nós não faríamos o mesmo? Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas essa ordem é um convite, não um castigo. Deus não está te cobrando santidade enquanto você sofre. Ele está te oferecendo um caminho de restauração. E essa restauração envolve corpo, alma e espírito. Envolve rever sua rotina. Envolve disciplina no descanso. Envolve coragem para admitir que você chegou no limite. 1 Tessalonicenses 5:23 declara: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Deus não quer apenas um espírito forte, Ele quer um corpo saudável, uma mente limpa, uma alma em paz. Porque quando esses três estão alinhados, a ansiedade perde espaço. Portanto, se você está orando e não vê mudança, talvez seja a hora de olhar para outras dimensões da sua vida. Como está sua alimentação? Seus horários? Sua respiração? Seu sono? Seu tempo com a criação de Deus? Sua exposição à luz, à natureza, ao silêncio? O cuidado com o corpo não é vaidade, é mordomia. E quem não cuida do corpo, esgota o espírito. Ansiedade não se vence ignorando os sinais. Se vence ouvindo o que o corpo está dizendo. Se vence buscando equilíbrio. Se vence com oração, sim, mas também com ação, com atitude, com responsabilidade. Fé sem obras é morta, e oração sem cuidado pode ser apenas mais um ciclo de frustração. Hoje, Deus quer que você entenda isso. Sua cura começa quando você parar de se culpar por sentir o que sente e começar a cuidar de si com o mesmo zelo que cuida dos outros. Porque o templo do Espírito Santo também precisa de descanso, também precisa de silêncio, também precisa de cuidado. Você está disposto a honrar a Deus também com o seu corpo? 9. O vazio do silêncio de Deus e o eco da incerteza. Poucas coisas provocam tanta ansiedade quanto o silêncio de Deus. Você ora, jejua, clama com sinceridade, mas não ouve nada. Nenhuma resposta, nenhum sinal, nenhum sonho, nenhuma confirmação. E quando o céu parece calado, o inferno começa a fazer barulho. É nesse momento que a incerteza se transforma em grito. A mente começa a preencher o vazio com dúvidas, suposições e medos. E o coração entra em conflito. Será que Deus me esqueceu? Será que Ele me abandonou? Será que eu estou errado? Ou perdi o caminho? A ansiedade se alimenta do silêncio quando a fé ainda não aprendeu a confiar sem prova. Porque fomos treinados a esperar um Deus que fala o tempo todo, quando na verdade Ele nem sempre fala, mas nunca deixa de estar presente. O silêncio de Deus não é ausência, é treinamento, é maturidade, é desenvolvimento de uma fé que não depende de sinais para permanecer firme. Mas isso não é fácil. A alma anseia por respostas, quer certezas, quer direção. O problema é que, no silêncio, muitas pessoas começam a inventar suas próprias instruções. Tomam decisões precipitadas, correm atrás de qualquer voz que pareça divina, procuram profetas, confirmam com sorteios espirituais, fazem alianças perigosas, e tudo isso para fugir do incômodo de esperar por uma resposta que não vem. Só que o silêncio de Deus não é castigo, é uma escola. É no silêncio que Ele observa a motivação real do nosso coração.
É no silêncio que ele testa se a nossa fé está ancorada na presença ou nas palavras. É no silêncio que ele nos convida a amadurecer, a sair da fé infantil que depende de sinais e entrar na fé madura que se sustenta apenas na confiança. Jesus experimentou esse silêncio. No momento mais doloroso da cruz, ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Esse grito não foi apenas teológico, foi humano. Foi a dor real de quem se sentiu abandonado pelo Pai. Mas mesmo em meio ao silêncio, Jesus permaneceu. Ele não desceu da cruz. Ele não fugiu do processo. Ele permaneceu até o fim. E por isso, ressuscitou. Há um tipo de glória que só é liberada para quem não desiste quando o céu se cala. Há uma paz que só é ativada quando a alma aprende a confiar mesmo sem ouvir. Porque o silêncio de Deus pode ser a maior demonstração de confiança que Ele deposita em você. Ele não precisa falar o tempo todo. Ele sabe que você já ouviu o suficiente para continuar. Salmo 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar é o oposto de ansiedade. É escolher confiar quando tudo parece parado. É decidir não se mover por desespero. É calar as vozes internas que dizem que tudo está errado. E descansar no fato de que Deus ainda está no controle, mesmo quando não responde. Muitos se sentem órfãos no silêncio. Mas o silêncio de Deus não é rejeição, é lapidação. E quando a alma entende isso, ela para de correr atrás de respostas e começa a buscar a presença. Porque às vezes, Deus não está falando porque Ele quer que você se lembre do que Ele já disse. Ele quer que você confie, mesmo sem ver. Que você obedeça, mesmo sem sentir. Que você persevere, mesmo sem garantias visíveis. O eco da incerteza só domina aqueles que esquecem quem Deus é. Mas quando você traz à memória quem Ele tem sido, o eco se silencia, a paz retorna, a fé se fortalece, e você descobre que o silêncio de Deus não é um fim. É o intervalo entre a promessa e o milagre. Hoje, talvez, você esteja nesse intervalo, e ele pode parecer interminável. Mas respire fundo. Não tome decisões apressadas. Não fuja da cruz. Não se jogue nos braços do medo. Fique. Permaneça. Porque o silêncio de Deus não é vazio. Ele está trabalhando em silêncio. E quando Ele falar de novo, será impossível ignorar. Você está disposto a permanecer, mesmo sem ouvir nada? 10. A paz que não faz sentido. O milagre esquecido de Filipenses 4:7. Existem milagres que se manifestam de maneira visível. Uma cura, uma porta aberta, uma restauração. Mas há um tipo de milagre que não aparece em exames, não gera testemunhos empolgantes, nem se torna manchete nos cultos. É o milagre silencioso, discreto, íntimo. O milagre da paz que não faz sentido. Filipenses 4:7 diz: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. O que está sendo prometido aqui não é qualquer paz. Não é a paz do mundo, que depende de circunstâncias favoráveis. É uma paz que supera a lógica, que desafia o raciocínio humano, que se instala onde não deveria estar, em meio à perda, no caos, no luto, no diagnóstico, na sala de espera, na tempestade. Essa paz não é gerada por respostas. Ela é liberada pela presença. Ela não precisa de explicações, porque é sustentada por confiança. E essa confiança não vem da mente, vem do Espírito. É o descanso de quem aprendeu a confiar em Deus, mesmo quando tudo em volta grita o contrário. A maioria das pessoas quer a paz que vem depois do milagre. Mas Deus oferece uma paz que é o próprio milagre, porque quando tudo está bem, qualquer um pode se sentir tranquilo. Mas quando tudo está desmoronando e mesmo assim você continua firme, calmo, sereno, isso é sobrenatural, isso é divino. Isso é o Espírito Santo guardando não apenas seu coração, mas também sua mente. Essa paz tem nome, é Cristo, porque a promessa não é apenas de uma sensação, é de uma habitação. O verso termina dizendo que essa paz guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Não é uma paz solta no ar, é uma paz que habita na pessoa de Jesus. E só quem habita nele
pode experimentar essa segurança inexplicável. Mas aqui está o ponto. Essa paz não se instala automaticamente. Ela é resultado de uma entrega. Filipenses 4:6, o verso anterior, dá a chave. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ou seja, a paz que excede o entendimento é consequência de uma vida que entrega tudo, absolutamente tudo, diante de Deus, que ora com sinceridade, que agradece mesmo sem ver, que escolhe descansar mesmo sem entender. Essa paz é ativada quando a mente é rendida, quando você para de lutar contra os pensamentos e começa a substituí-los pela palavra, quando você para de tentar resolver tudo sozinho e começa a confiar no caráter de Deus, não apenas nas promessas dele, quando você decide que a presença é mais importante do que a explicação. Ela também é escudo. Paulo diz que essa paz guarda. E o verbo guardar aqui no grego é um termo militar. Fala de sentinela, de vigilância, de proteção ativa. Ou seja, a paz de Deus se torna um soldado, um guarda espiritual que protege sua mente dos ataques do medo, das setas do inimigo, dos pensamentos destrutivos. É uma paz que não apenas conforta, ela vigia, ela luta por você. Quantas vezes você já tentou buscar respostas, achando que elas trariam alívio, e não encontrou nada além de mais confusão? Isso acontece porque há situações em que a resposta não é o que você precisa. O que você realmente precisa é de paz. E ela não vem do saber, vem do confiar. É por isso que essa paz é um milagre, porque ela se manifesta antes da mudança. Ela antecede a vitória. Ela se antecipa ao milagre. E quando ela chega, tudo muda, mesmo que nada tenha mudado. Talvez hoje você esteja buscando saídas, estratégias, soluções. Mas Deus está te oferecendo algo ainda maior. Uma paz que ninguém entende, mas que você pode viver. Uma paz que confunde o mundo, mas sustenta os que creem. Uma paz que transforma corações inquietos em fortalezas espirituais. A ansiedade precisa de lógica para se justificar, mas a paz de Deus precisa apenas de rendição para se manifestar. Você está disposto a abrir mão de entender tudo para finalmente experimentar essa paz? 11. Gratidão. Como arma de guerra espiritual. A maioria das pessoas vê a gratidão como um gesto educado, uma virtude moral, uma resposta esperada diante de algo bom. Mas a Bíblia apresenta a gratidão como uma arma, uma ferramenta de guerra espiritual que, quando usada com consciência e fé, silencia a ansiedade, quebra fortalezas mentais e destrava atmosferas espirituais. Filipenses 4:6 nos orienta a apresentar nossas petições com ações de graças. Não é apenas orar, não é apenas pedir, é agradecer enquanto ora, é trazer louvor enquanto suplica, é reconhecer a bondade de Deus mesmo antes de ver o milagre acontecer. E isso não é natural para uma mente ansiosa, porque a ansiedade quer garantias, mas a gratidão opera com base na fé. Gratidão no meio da luta é um ato de rebeldia contra o caos. É quando você decide agradecer por quem Deus é, mesmo sem entender o que Ele está fazendo. É quando você levanta a cabeça no meio da tempestade e declara: eu ainda tenho motivos para agradecer. Não porque tudo está certo, mas porque Deus ainda está no trono. A gratidão desloca o foco, tira os olhos do problema e coloca na fonte. Tira o peso do controle e devolve ao Criador. E quando o coração aprende a agradecer em tudo, e não apenas por tudo, a atmosfera interna começa a mudar. Porque você deixa de se mover pela dor e começa a se mover pela confiança. Em 2 Crônicas 20, o rei Josafá enfrentava um exército numeroso. Não tinha estratégia militar suficiente, não havia como vencer humanamente. E Deus deu uma direção inusitada: colocar os levitas, os adoradores, na frente da batalha, cantando e louvando. Eles foram à guerra agradecendo. E quando começaram a louvar,
o Senhor armou emboscadas contra os inimigos. A vitória veio, não pelo poder das armas, mas pela gratidão que antecedeu o confronto. Isso ensina algo profundo. Há batalhas que só são vencidas com gratidão. Quando você decide adorar em vez de reclamar. Quando você escolhe reconhecer a fidelidade de Deus ao invés de focar no tamanho do problema. A gratidão quebra o ciclo da ansiedade porque ela muda a narrativa. Você para de repetir os "e se der errado" e começa a lembrar dos "já deu certo antes". A gratidão também cura. Estudos científicos já comprovaram que pessoas gratas têm menos sintomas de depressão, dormem melhor, lidam melhor com traumas e têm níveis mais baixos de estresse. A ciência apenas confirma o que a palavra já ensinava há séculos. Um coração grato é um coração guardado. Mas essa gratidão precisa ser cultivada, mesmo em ambientes adversos. No livro de Atos, Paulo e Silas estão presos, machucados, acorrentados. Tudo indicava um motivo para a murmuração, mas à meia-noite começaram a cantar hinos, e enquanto cantavam, a prisão tremeu. Portas se abriram, correntes caíram, e vidas foram salvas. Tudo isso começou com louvor, em vez de lamento. Se você quer vencer a ansiedade, vai precisar aprender a agradecer antes da resposta. Vai precisar treinar o olhar para enxergar motivos de louvor no meio do vale. Vai precisar fazer da gratidão um hábito, e não uma reação esporádica. Porque a gratidão frequente transforma ambientes. Ela desarma o medo. Ela muda a frequência da alma. É por isso que o inimigo tenta te manter focado no que falta, no que não deu certo, no que atrasou. Porque enquanto você estiver preso na reclamação, seu espírito não se expande, sua fé não cresce, sua paz não se manifesta. Mas quando a gratidão entra, o peso sai. E você percebe que, mesmo sem ter tudo, você já tem o essencial: Deus com você. Hoje talvez você tenha 1000 motivos para se preocupar. Mas se olhar com atenção, também encontrará motivos para agradecer. A gratidão não ignora a dor. Ela apenas se recusa a ser definida por ela. Ela olha para o céu e diz: ainda que tudo desabe, eu sou grato, porque Deus ainda é Deus, e Ele não mudou. Você está disposto a fazer da gratidão a sua arma contra a ansiedade? 12. O pensamento que paralisa. Como quebrar o ciclo do "e se"? E se der errado? E se eu nunca conseguir? E se Deus não fizer? E se me abandonarem de novo? E se não for a vontade de Deus e eu estiver insistindo à toa? E se for tarde demais? Essas perguntas não surgem como raciocínio lógico. Elas aparecem como flechas. Vêm em momentos de vulnerabilidade, quando você está prestes a dar um passo de fé, quando está recomeçando, quando finalmente decidiu confiar e então o pensamento que paralisa invade. O "e se" é um dos instrumentos mais sutis e eficazes que a ansiedade usa para sabotar a fé. Ele veste a roupagem da prudência, mas é medo disfarçado. Finge ser sabedoria, mas é paralisia espiritual. Porque o "e se" nunca aponta para o bem. Ele sempre projeta o pior, sempre supõe a derrota, sempre antecipa o fracasso. Esse tipo de pensamento não só paralisa as ações, ele contamina a identidade. Faz você duvidar de quem é. Faz você questionar se está mesmo ouvindo a Deus. Faz você desconfiar de tudo, até da própria fé. E quando isso se instala, a pessoa entra num ciclo. Pensa, teme, trava. Pensa, teme, se frustra. E assim, a vida deixa de fluir e passa a ser constantemente interrompida por incertezas imaginárias. O problema não está em pensar, está em deixar que o pensamento domine. Está em deixar que a imaginação se torne guia, quando ela deveria ser apenas uma ferramenta da fé. A mente foi criada para pensar com Deus, não para se rebelar contra Ele. Quando o pensamento caminha longe da verdade, ele se torna arma nas mãos do inimigo. Mas existe um princípio bíblico capaz de quebrar esse ciclo. Em 2 Coríntios 10:5, Paulo diz: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, pensamento nenhum deve ter autoridade final sobre você. Você não é escravo da sua mente. Você é templo do Espírito.
e é sua responsabilidade espiritual decidir quais pensamentos podem permanecer e quais precisam ser confrontados. Para vencer o "e se", você precisa substituir. Não é apenas calar o pensamento, é trocá-lo, é responder com fé. Quando o "e se der errado" lhe surgir, você responde: "E se Deus fizer além do que eu pedi?" Quando o "e se me deixarem de novo", tentar tomar o controle, você declara: "Mesmo que me deixem, o Senhor jamais me abandonará." Quando o "e se eu fracassar", tentar te congelar, você se levanta e diz: "Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece." Essa troca de pensamentos não é emocional, é espiritual e precisa ser intencional, porque a mente ansiosa não se disciplina sozinha. Ela precisa ser treinada pela verdade. E a verdade está na palavra, está nas promessas, está no caráter imutável de Deus. O Salmo 94:19 diz: "Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações alegram a minha alma." É exatamente isso. O mundo dentro de você pode estar tumultuado, mas as consolações de Deus têm o poder de reorganizar o caos interior. Basta você dar espaço. Hoje, talvez, você esteja paralisado por um futuro que nem existe, refém de possibilidades que nem se concretizaram. E enquanto isso, o presente está passando. A vida está esperando. A fé está sendo sufocada por suposições. Mas você pode escolher. Pode interromper o ciclo. Pode declarar: "Chega. Eu não vou mais viver preso a cenários que a minha mente criou. Eu vou caminhar com base naquilo que Deus declarou." O "e se" não precisa mais ter a última palavra. Quem guia sua vida não é a dúvida, é o Espírito Santo. E ele não opera baseado no medo do que pode acontecer, mas na certeza do que ele já prometeu. Você está pronto para calar o "e se" com a voz da verdade? 13. Quando a voz de Deus precisa ser mais alta que a voz da ansiedade. A ansiedade tem voz, uma voz insistente, repetitiva, que sussurra durante o dia e grita durante a noite. Uma voz que sempre aponta para o pior, que antecipa perdas, fabrica ameaças, cria cenários catastróficos. Uma voz que você não convida, mas que se impõe, que interrompe a oração, que atrapalha o sono, que sabota decisões, que enfraquece a fé. E com o tempo, se você não aprender a identificar essa voz e colocá-la em seu devido lugar, ela começa a soar mais forte do que qualquer outra, mais alta do que a voz da razão, mais convincente do que a voz da palavra, mais presente do que a voz de Deus. A ansiedade não fala com o tom da verdade, mas com o tom da urgência. Ela tenta te convencer de que algo precisa ser feito agora, que se você não agir imediatamente, vai perder tudo, que se você não controlar, vai desmoronar, que se você não resolver, será esquecido. E quando você começa a ceder a essa pressão, sem perceber, começa a viver guiado pela ansiedade, e não mais pela revelação. Mas a vida com Deus não é conduzida pela pressa, é dirigida pela voz, e a voz que deve governar sua jornada não é a do medo, é a voz do Pai, é a voz que disse: "Haja luz", e houve luz. A voz que acalmou a tempestade com uma só palavra. A voz que chamou Lázaro para fora da morte. A voz que diz hoje: "Não temas, porque eu sou contigo." O problema é que muitos cristãos conhecem a voz da ansiedade melhor do que conhecem a voz de Deus. Sabem identificar quando estão em crise, mas não reconhecem quando estão em direção. Conseguem descrever com detalhes o que o medo está dizendo, mas não conseguem citar com clareza o que Deus já prometeu. E por isso, vivem aprisionados ao que sentem, em vez de libertos pelo que ouviram da parte do céu. Em João 10:27, Jesus diz: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Ou seja, a segurança do rebanho não está no ambiente, mas na familiaridade com a voz do pastor. Ainda que o vale seja escuro, ainda que o caminho seja estreito, se você reconhecer a voz do Senhor, você vai continuar. Mas, se a voz da ansiedade estiver mais alta, você vai parar, hesitar, recuar. A voz de Deus precisa ocupar o lugar central na sua mente.
e isso exige intencionalidade. Não basta desejar ouvir, é preciso treinar os ouvidos espirituais, silenciar as distrações, fechar as brechas, desligar o ruído, e isso começa com uma decisão prática, meditar mais na palavra do que nas suas preocupações. O que você alimenta, cresce. Se você alimenta a ansiedade com pensamentos recorrentes de medo, ela vai dominar. Mas se você alimentar sua fé com as promessas de Deus, a voz do céu começa a se amplificar dentro de você. E em pouco tempo, aquela voz suave começa a se tornar a sua referência. A voz de Deus, muitas vezes, não vem com alarde. Ela vem como um sussurro. Como em 1 Reis 19, quando Elias esperava uma manifestação poderosa, mas o Senhor não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo. Ele estava numa brisa suave, porque a presença não grita, ela chama com mansidão, e só responde quem aprendeu a silenciar as outras vozes. Você precisa decidir qual voz terá autoridade na sua vida. A que alimenta o medo ou a que sustenta a fé? A que paralisa ou a que direciona? A que ameaça ou a que conforta? A ansiedade pode até continuar tentando falar, mas quando a voz de Deus for mais alta dentro de você, a ansiedade perderá a força. E isso começa com um posicionamento, voltar a ouvir a Deus mais do que qualquer outra coisa. Voltar a ler a palavra não como obrigação, mas como sobrevivência. Voltar a ouvir a voz do Espírito no secreto. Voltar a reconhecer que uma palavra de Deus tem poder para silenciar uma tempestade inteira. Hoje, Deus quer te lembrar: eu ainda falo, e minha voz ainda pode acalmar seu coração. A pergunta é: você está ouvindo? Você está pronto para rebaixar a voz da ansiedade e amplificar a voz de Deus? 14. O escudo da confiança. Como construir fé em meio ao caos? Fé não é ausência de caos, é construção em meio a ele. Não é o dom de ignorar o que está acontecendo ao redor, mas a habilidade espiritual de manter o olhar firme em Deus quando tudo parece ruir. E essa confiança, essa convicção de que Deus continua soberano mesmo quando o mundo desaba, é um escudo. Um escudo que protege a alma, que guarda a mente, que impede a ansiedade de encontrar abrigo. Efésios 6,16 diz: tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Essa não é uma metáfora bonita, é um princípio espiritual poderoso, porque o que o inimigo lança contra você não são apenas circunstâncias, são dardos, pensamentos, sugestões, projeções negativas, vozes que tentam abalar sua estrutura interna. E a única coisa capaz de apagar esses ataques é um escudo ativo de confiança real. Mas esse escudo não se constrói automaticamente. Ele não é entregue pronto. Ele é desenvolvido, molde por molde, palavra por palavra, renúncia por renúncia. Ele cresce à medida que você escolhe confiar, mesmo sem ver. Quando você decide que vai permanecer, mesmo sem sinais. Quando você se recusa a negociar sua esperança com o medo. A ansiedade cresce onde a confiança está enfraquecida. Ela se instala quando há brechas, quando há dúvida disfarçada de prudência, quando o coração, embora crente, ainda não descansou plenamente. E essa tensão interna, esse vai e vem entre fé e medo, abre espaço para o caos dominar a alma. Mas a fé verdadeira se levanta justamente quando tudo diz o contrário. Ela não precisa de um ambiente perfeito. Ela nasce no deserto, floresce no vale, resiste ao fogo e permanece no silêncio. Porque ela não está baseada no agora. Ela está firmada no caráter imutável de Deus. Salmo 112:7 diz: não temerá más notícias. O seu coração está firme, confiante no Senhor. Esse tipo de confiança não é frágil, é blindada. Não é superficial, é enraizada. Não depende do que ouve, depende de quem crê. Para construir esse escudo, você vai precisar fazer algo intencional. Alimentar a sua fé todos os dias, não apenas quando tudo vai mal, mas de forma constante, como quem fortalece músculos espirituais. Porque no dia da crise, o que vai te sustentar
não é o que você sentiu em um culto emocionante, mas o que você construiu em secreto com Deus. Você vai precisar declarar a palavra sobre si, mesmo quando parecer que ela não está funcionando. Vai precisar silenciar a ansiedade com louvor, mesmo quando a alma quiser gritar. Vai precisar confiar nas promessas, mesmo quando as circunstâncias zombarem delas. O escudo da confiança se forma com escolhas diárias, escolhas que muitas vezes não têm emoção nenhuma, mas têm raiz, têm profundidade, têm rendição. E quando o caos vier, porque ele virá, você não será destruído. Você estará guardado, porque construiu antes da tempestade, porque decidiu confiar antes de entender, porque firmou os pés na rocha e não na areia movediça das emoções. A confiança em Deus não te livra do caos, mas ela te livra do desespero dentro do caos. Ela é o que te faz caminhar sobre as águas enquanto o vento sopra. É o que te faz cantar em prisões. É o que te mantém de pé quando o mundo tenta te empurrar para o chão. Hoje, Deus te chama para esse lugar, não de explicações, mas de escudo. Não de certezas humanas, mas de fé sobrenatural. Porque enquanto você estiver confiando, o caos pode até rugir, mas não terá poder de te dominar. Você está pronto para levantar o escudo da confiança? 15. Onde termina a ansiedade, começa o milagre. Conclusão. Impactante. Existe um ponto onde a ansiedade já não tem mais força, onde o medo se cala, onde a mente para de correr e onde a alma finalmente respira. Esse ponto não é o fim dos problemas, não é o dia em que tudo se resolve, não é quando o milagre acontece, é antes disso, é no exato momento em que você decide soltar, entregar, confiar de verdade. Esse é o ponto onde termina a ansiedade e ali começa o milagre. Milagre não é apenas o que Deus faz do lado de fora, é o que Ele transforma por dentro. É quando, em meio ao caos, nasce uma fé inabalável, quando a paz ocupa o lugar do desespero, quando a gratidão ressurge antes mesmo da resposta. Quando você se percebe forte, não porque tudo melhorou, mas porque você finalmente deixou de carregar o que nunca foi seu para carregar. Filipenses 4, 6, 7. Não é um texto para ser admirado. É uma instrução espiritual, uma estratégia de guerra, um mapa para quem está cansado de viver dominado pela ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso é mais do que um conselho. É um convite à rendição. É Deus dizendo, você não precisa mais viver assim, mas essa decisão é sua. Deus não vai arrancar de você à força o que você insiste em segurar. Ele vai esperar. Vai te observar tentando resolver tudo sozinho. Vai ouvir suas orações repetitivas, cheias de súplica, mas vazias de entrega. Até o dia em que você decidir não apenas falar com Ele, mas confiar de verdade. Entregar de fato. Reler esse texto e decidir obedecer, não por obrigação, mas por libertação. Quando você ora, entrega e agradece, mesmo sem entender, algo sobrenatural acontece. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, passa a guardar sua mente e seu coração. E quando a mente é guardada, os pensamentos se alinham. E quando o coração é guardado, as emoções se estabilizam. E quando isso acontece, a ansiedade perde o controle. Ela não desaparece do mundo, mas desaparece de você. E é nesse exato momento que o cenário se abre para o milagre. Porque agora, finalmente, há espaço. O milagre não se manifesta onde o controle é idolatrado. Ele se manifesta onde há rendição, onde há descanso, onde há fé que não exige provas, onde há adoração mesmo em meio à incerteza. Talvez você tenha passado a vida tentando resolver a ansiedade com força de vontade, com frases prontas, com técnicas, com controle. Mas hoje, chegou a hora de fazer o que Deus pediu desde o início. Lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Chegou a hora de calar a voz do medo, de silenciar o "e se", de parar de viver segundo os impulsos da mente inquieta
de desativar o piloto automático da autoproteção, de romper com o ciclo do controle, de sair do modo de sobrevivência e entrar no lugar do milagre. Esse lugar não tem nome, mas tem endereço. Ele se chama Em Cristo Jesus. É lá que a paz habita. É lá que a ansiedade não consegue entrar. É lá que o milagre acontece mesmo quando nada mudou do lado de fora, porque do lado de dentro tudo já começou a ser transformado. Agora, a decisão está com você. Você vai continuar tentando vencer a ansiedade com as próprias armas? Ou vai escolher hoje confiar de verdade e viver o que Deus prometeu? Se você está pronto, não espere mais. Ore agora mesmo. Declare diante de Deus: Senhor, eu estou cansado de viver assim. Eu entrego, eu confio, eu escolho a tua paz. Guarda a minha mente, guarda o meu coração. Eu sou teu. E onde termina a minha ansiedade, começa o teu milagre. Amém.